Graças a Deus por mais esse dia. Nós estamos aqui trazendo mais um vídeo da Palavra de Deus para o nosso aprendizado. Sejam todos bem-vindos. Você que é novo por aqui no canal, já se inscreva, deixa aí o seu joinha, seu gostei e compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos. E nós vamos estar juntos fazendo este grande trabalho que é levando a palavra de Deus para a humanidade. Alguém perguntou, olha, em Provérbios 6:19 diz que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. E eu gostaria de saber se ele está falando de brigas que acontecem, por exemplo, quando discordamos das coisas na igreja? Ou é algo mais grave do que isso? E por que esse pecado é tão grave assim diante de Deus? Então, nós vamos estar falando hoje sobre esse assunto, abordando esse assunto aqui para nós, que vem falando por que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. É isso que nós vamos descobrir aqui hoje. Caro amigo e amiga que está ouvindo este áudio agora, este vídeo, eu quero dizer que em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, nós observamos que o sábio Salomão, ele faz uma lista com 7 práticas que desagradam a Deus. 6 delas, diz ele, aborrecem a Deus, mas a 7ª, acrescenta ele, esta causa, Salomão ali falando, abomina, é abominação em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que nós podemos ver, a se entender nesse tipo de lista de Provérbios, capítulo 6, que nós mencionamos agora, é que não são listas completas, Facilmente poderíamos acrescentar nessa lista, por exemplo, outros pecados que Deus também abomina. Um exemplo está em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, esse texto que cita 7 pecados tem um contexto e quer exemplificar um personagem em específico. Esse personagem é citado no versículo 12, de Provérbios capítulo 6. Vai dizer assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 12, vem falando esta palavra, falando deste homem de Belial. Louvado seja o nome do Senhor. Esse personagem, amado, ele anda longe de qualquer sabedoria. Inclusive, eu vi uma frase que diz que quem não busca sabedoria vai viver sempre precisando da sabedoria dos outros. Então, nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Então, esse personagem que aqui fala anda longe de qualquer sabedoria. Suas ações demonstram perversidades e maldades que ele tem no coração e que transbordam para as suas ações, transformando-o em um tolo, maldoso que é desaprovado por Deus. Esse personagem maldoso que nós podemos ser, se não cuidarmos, se nós não cuidarmos, nós podemos ser esse personagem aqui. Inicialmente um espalhador de contenda, ele as espalha, pois é isso que ele tem em seu coração. Ele tem um coração maldoso, perverso e distante do Senhor, nosso Deus. Se você vê lá em Provérbios capítulo 6, versículo 14, amados, no seu coração, vai nos dizer assim, no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feitas essas explicações, agora é hora de entender a mensagem que Deus está passando sobre esse, sobre ser como esse, homem de Belial, na prática desses 6 pecados que desagradam a Deus e desse que ele tem por abominação. Primeiro, semear contendas entre irmãos, uma grande abominação. Por quê? Vamos ver.
Primeiro listemos aqui cada um dos 7 pecados que compõem esta lista. São eles, vejam só. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 17, diz que o primeiro aqui é olhos altivos. Segundo, Provérbios 6, ainda, versículo 17, fala da língua mentirosa. Terceiro, ainda no versículo 17 também, mãos que derramam sangue inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Vê que é tudo coisa seríssima, mas esses pecados, né, Deus aborrece, mas o sétimo ainda é pior do que estes. Vejam só. Quarto é em Provérbios 6,18, né? Coração que trama projetos malignos. Provérbios 6, versículo 18. E o quinto, né? Anda atrás do mal, praticando, aqueles que andam atrás do mal e praticando o mal, ainda no versículo 18 do capítulo 6 de Provérbio. E no versículo 19 do mesmo capítulo 6 de Provérbio, né, aquele que dá testemunho falso, usando mentiras. Então, tudo isso aqui aborrece ao Senhor. Agora, vejam aqui a sétima coisa que Deus abomina, né? Louvado seja o nome do Senhor. É a sétima, no versículo 19 ainda diz que semeia contenda entre irmãos. Então esse é o pecado que Deus abomina, que a alma de Deus abomina. Segundo, aqui observe que na lista acima, o pecado dessas pessoas, dessa pessoa começa com o orgulho, né? O primeiro, orgulho impede a pessoa de humildemente reconhecer erros, já que ela acha que está certa no que faz, mas não para por aí não. Então essas pessoas, amados, são pessoas orgulhosas. Eles acham que não erram, acham que está certa quando eles estão fazendo o errado, eles acham que estão certos e não tem ninguém tira isso da cabeça dele. Então não para por aí não. Esse orgulho, amado, provoca um uso incorreto da língua. Veja isso em nome de Jesus. Então, são tudo isso aqui, né, usada nesse contexto para manipulações mentirosas e chega até a possibilidade de violência grave contra inocentes. E terceiro, o abismo da maldade é tão profundo, vejam só, que a lista de pecados mostra que o coração dessa pessoa vive tramando coisas que não tem nada a ver com Deus. Então são aquelas pessoas que vivem tramando, vivem premeditando fazer o erro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então essas coisas Deus aborrece. Isso porque ela não é sábia e não pesa as suas ações, tendo por base a sabedoria de Deus. Ela anda nos caminhos do Senhor, mas nos caminhos do mal, ou seja, no nome de Jesus. Então são pessoas que elas não andam nos caminhos do Senhor, mas estão andando no caminho do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto aqui, pois não reflete em suas condutas, tendo como base a lei do Senhor. E isso a leva a não ter atitudes de justiça. Sendo orgulhosa e manipuladora, ela usa até da mentira pública para adequar, para manipular as pessoas. A opinião de outros ao que ela quer, destruindo reputações. Tudo isso que já foi citado aborrece ao Senhor, como diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. No original, em hebraico, ideia é de coisas odiosas, ou seja, coisas causam ódio em Deus, o que já é bastante grave. Então, essas coisas causa coisas odiosas, causa ódio em Deus. Mas a sétima coisa, diz o texto acima, que Deus abomina. No hebraico, a expressão é o yebar e traz a ideia de uma coisa repugnante para Deus, detestável a Ele. Essa coisa é tão grave, amado, para Deus, porque a ideia é de alguém que faz algo pensando para colher destruição, onde deveria reinar a bênção. Seria alguém que joga gasolina onde tem um fogo, controlado e naturalmente a relação entre irmãos, com o fim de espalhá-lo e ferir o máximo
de pessoas. Então, às vezes a pessoa já está numa confusão, já apaziguada, vem a pessoa e joga gasolina, joga mais contenda, joga mais disse-me-disse no meio daquelas coisas ali e acaba espalhando mais brigas, né, entre os irmãos. Então, essa coisa a alma de Deus abomina. Esse tipo de pessoa tem criatividade para avaliar situações, manipulá-las e entregar uma contenda pronta a explodir. Ela é a criadora da bomba e aquela que acende o pavio, ou seja, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse pecado é tão grave porque ele não é o simples ato de discordar naturalmente de questões e debater ou até mesmo de brigar, que irmãos podem viver na vivência natural de amadurecimento de suas vidas e relacionamentos. Espalhar contendas, meus queridos, entre irmãos é uma maquinação consciente e maligna com objetivo claro de destruição, de manipulação, humilhação, tudo isso. Ele vem conforme vimos na lista de um coração que é capaz de maquinar o mal, né? Sem ter a sabedoria como guia. Antes a loucura maligna é quem guia. É por isso que quem age dessa forma é chamado no contexto de homem de Belial. É uma tradução livre, seria algo como um homem do diabo, sem valor, vazio de Deus. Sabemos que no contexto bíblico a união é algo que agrada a Deus, né, de forma profunda. Por exemplo, temos o Salmos 133 que vai nos mostrando, né, nos mostra essa realidade profunda. Sendo assim, não é de se admirar que qualquer que seja um instrumento de destruição da união, agindo exatamente com esse objetivo claro, seja abominável para Deus. Por fim, essa lista de provérbios tem um objetivo claro. Se você é um homem de Deus, um sábio, nunca deverá agir dessa forma. Essa lista de pecados não pode ser algo que faça parte da sua vida, certo? Então, talvez, louvado seja o nome do Senhor, você esteja enquadrado em um dessas coisas aqui, dessa lista, né, de coisas que aborrece a Deus, dessa sétima que abomina, né, que a alma de Deus abomina, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós devemos parar de imediato com essas coisas para que não sejamos pegos de surpresa naquele dia, no dia do Senhor. Pois Jesus ele veio para salvar, ele veio para buscar o que se havia perdido. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar igualmente aquelas 5 virgens loucas que não tinham azeite. Então nós temos que adorar ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos tomar muito cuidado quanto a essas coisas. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não quer que nós sejamos meninos, mas que nós possamos estar sempre lutando para chegar lá nos céus. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, são estes 7 pecados, né? O homem de Belial, né? Nós temos que expulsar das nossas vidas e buscar somente o Senhor, está buscando a união e não a contenda, não a destruição de amizades, a destruição de pessoas que já estão fazendo as pazes e vem pessoas e jogam gasolina para que ver o fogo, né, arder, ver a briga, essas contendas. Não, Deus quer que nós tenhamos paz, como diz o Salmo 133 que nós acabamos de ver aqui, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui logo mais trazendo mais um vídeo aqui para nosso aprendizado.